Olá, eu sou Regilane Almeida, fonoaudióloga. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o atraso de fala e a importância de buscar a fonoaudiologia o mais breve possível quando for necessário. O atraso de fala, ele acontece quando a criança ela não desenvolve a fala dentro dessa idade adequada, ou seja, quando ela demora para falar as primeiras palavras, demora para poder formar frases e essa fala ela não acontece com clareza. Como que isso pode acontecer? Nós muitas das vezes recebemos pais que falam conosco assim: ah, meu filho não está falando nada. Como que é esse não falar nada, né? Porque com 6 meses, a criança ela já começa uma interação. Se você sorrir, ela já devolve o sorriso para você. Essa interação com os brinquedos, você dá um brinquedo a ela e ela já engaja nesse brinquedo, como argolas de montar. Se você coloca uma, ela já coloca outra e assim nós vamos brincando com a criança. Isso é uma interação. E a partir disso, a gente já pode dizer que está desenvolvendo essa fala? Sim, apesar dessa criança ainda não estar falando. Quando ela completa um ano e meio, aos 18 meses, ela já tem essas primeiras palavras. Algumas crianças podem começar um pouquinho antes, porque nós temos os balbucios também. Então, essas primeiras palavras vêm mamãe, papai, bobó, aula. Então, com um ano e meio, já tem essas palavras. Algumas crianças um pouquinho antes, outras um pouquinho depois. Porém, não pode passar muito disso. Isso tudo é o quê? É o desenvolvimento dessa fala que começou lá atrás, não começou somente com 1 ano. Aos 2 anos, a criança ela já consegue formar frases. Como que é isso? Dá o papá, quer a mamãe, então ela já junta, vamos dizer, um verbo com a palavra. Isso aos 2 anos, 2 anos e meio, já é aceitável também que a criança faça isso. Com 2 anos, ela já tem um vocabulário bastante amplo. Caso essa criança ainda não tenha, então isso precisa também ser investigado. Com 3 anos, a criança ela já tem uma fala bastante clara. Ela ainda tem, sim, algumas trocas, algumas substituições fonêmicas. Sim, isso é bastante aceitável, porque ela ainda está adquirindo os fonemas. Nós sabemos que tem uns que são um pouquinho mais difíceis, porém a gente já consegue compreender a fala dessa criança. Com 4 anos, ela já consegue contar fatos pra gente. Então, você chega com ela da escola e ela já conta pra você como foi na escola, ela já conta fatos pra gente. Isso aos 4 anos. E aos 5 anos, a fala dessa criança ela já tem que estar totalmente clara, sem nenhuma substituição e sem nenhuma troca fonêmica. Todos os fonemas já são adquiridos quando a criança completa esses 5 anos de idade. Uma coisa que é importante a gente mencionar é a relação da fala e o transtorno do espectro do autismo. Nem sempre a criança está com atraso de linguagem ou não está falando, quer dizer que ela tenha o TEA, tá? Muitas das vezes essa fala ela pode não vir por uma falta de estímulo, por uma perda auditiva, como eu mencionei anteriormente, né? Se a criança não está ouvindo, se não está tendo essa entrada, essa dificuldade na fala vai ser notória. E muitas das vezes o pai, a mãe, o responsável, ele fica nesse anseio, né, nessa busca, mas tem receio também do diagnóstico. O que será que está por vir? Nem sempre pode ser um TEA, não quer dizer também que tenha uma perda auditiva, não quer dizer que tenha algo neurológico. Muitas das vezes é uma falta de estímulo. Por quê? Uma criança, muitas das vezes não está na escola, convive no dia a dia ou com uma avó, ou com um cuidador, ou até mesmo com os pais, mas não tem muita interação. Se você não tem essa interação, se você não estimula essa criança, como contar a historinha, pegar um livrinho de história e contar para eles, ah, vamos ver uma historinha, vamos cantar uma música. Se você não tem essa interação com essa criança, como ela vai desenvolver? Porque a criança ela desenvolve como? No meio lúdico, brincando. A gente desenvolve a criança brincando. E o adulto, muitas das vezes, tem os seus afazeres no dia a dia e aí a criança fica lá, né? Às vezes a gente quer dar uma atenção, mas aí o nosso dia a dia, a demanda é muito grande e a gente acaba não fazendo isso. E a criança vai ficando mais de lado, às vezes você dá até um brinquedo, mas você não interage com aquele brinquedo junto da criança. Como ela vai desenvolver? Então, muitas das vezes não quer dizer que tenha um diagnóstico
pronto ali para o seu filho. Não, às vezes é só a falta de estímulo, a falta dele estar em contato com outras crianças. Ah, eu não tenho tempo. Mas um pouquinho que seja, leva às vezes num play, num parquinho, ele tem que estar em contato com outras crianças. A criança precisa brincar, ela precisa ser estimulada para que esse desenvolvimento, para que essa fala, ela surja da maneira mais breve possível. Então, procurar um fonoaudiólogo é fundamental nesse processo, pois ele é o profissional que vai avaliar, vai identificar as possíveis causas que podem estar acontecendo. Pode ser que tenha uma perda auditiva, a gente não sabe, a gente tem que investigar. Ou o que está acontecendo para essa criança, de repente, não estar desenvolvendo essa linguagem, essa fala adequadamente. Sendo assim, o quanto antes os pais perceberem qualquer alteração nesse desenvolvimento dessa criança, deve sim procurar o fonoaudiólogo, que é o profissional habilitado para estar trabalhando com a fala e com a linguagem da criança, para que a gente possa, de maneira adequada, fazer a intervenção necessária para que essa criança se desenvolva o mais breve possível dentro dos seus marcos do desenvolvimento. Então, isso é o que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho mais do que é a fonoaudiologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que acrescente um pouquinho, né, no dia a dia de cada um. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que tem vídeo novo toda quinta-feira.